Olá, bem-vindo à BrainCode Digital. Faço parte do desenvolvimento do SCP, Sistema Controle de Ponto. Veremos nesse vídeo como fazer o cadastro de horários diurno-noturno. No ambiente administrativo do seu sistema SCP, acesse o menu Cadastros, em seguida o submenu Horários. Clicando em Novo, preencheremos as informações solicitadas na tela de cadastro nos campos correspondentes. No campo Nome do horário, preencha o nome do novo horário que está sendo cadastrado para facilitar a identificação. No nosso exemplo, irei preencher horário diurno-noturno 1. No campo Horas mensais, deve ser preenchida a quantidade total de horas mensais da jornada de trabalho. No nosso exemplo, irei preencher 220 horas. Lembrando que não é necessário o uso de dois pontos, preencha o campo apenas com números, pois o sistema SCP faz esse preenchimento automaticamente. No campo Horas semanais, deve ser preenchida a quantidade total de horas semanais da jornada de trabalho. No nosso exemplo, irei preencher 44 horas. Lembrando que não é necessário o uso de dois pontos, preencha o campo apenas com números. No campo Horas diárias, deve ser preenchida a quantidade total de horas diárias da jornada de trabalho. No nosso exemplo, irei preencher 8 horas. Lembrando que não é necessário o uso de dois pontos, preencha o campo apenas com números. No campo Horas intervalo, deve ser preenchida a quantidade de horas de intervalo por dia da jornada de trabalho. No nosso exemplo, irei preencher 1 hora. Lembrando que não é necessário o uso de dois pontos, preencha o campo apenas com números. Marque a opção Jornada Noturna, assim o sistema SCP entenderá que se trata de uma jornada de trabalho que excederá as 22 horas e fará o cálculo da jornada noturna corretamente. Marque a opção Jornada Flexível, apenas para fins de informação, pois não influenciam em cálculos internos do sistema. Clique em OK para salvar as informações. Observe que, automaticamente, o sistema nos traz a quantidade certa dos dias da semana que farão parte da jornada de trabalho, obedecendo o padrão de domingo a sábado. No nosso exemplo, o empregado fará a seguinte jornada: segunda a sexta, das 14h30 até as 23h30, com intervalo das 18h30 às 19h30, e aos sábados das 14h30 às 18h30, com folga aos domingos. Selecionando a primeira linha, o sistema nos informa que se trata do domingo, então clique em Editar e informe para o sistema que será o descanso semanal do empregado, marcando apenas a opção Descanso Semanal. Salve a informação clicando em OK. Selecionando a segunda linha, o sistema nos diz que se trata da segunda-feira, então clique em Editar e informe para o sistema a hora da primeira entrada no campo E1, em seguida o início da pausa para o intervalo no campo S1, informe também o retorno do intervalo no campo E2 e, por fim, o término da jornada de trabalho no campo S2. Continuando com o preenchimento, deve informar para o sistema que, caso o intervalo não seja cumprido, o sistema deve calcular a diferença como intrajornada automaticamente, marcando a opção Intrajornada diurna-noturna. Neste exemplo, marcarei a opção Vale Transporte e Vale Alimentação, apenas para fins de informação na ficha cadastral do empregado, pois não influenciam nos cálculos internos do sistema. Agora, neste exemplo, darei continuidade no preenchimento da jornada de trabalho de terça-feira a sexta-feira, seguindo o mesmo critério preenchido no dia da segunda-feira. Depois de preencher a jornada de trabalho corretamente, vou selecionar a última linha, no qual o sistema nos diz que se trata do dia do sábado. Então clique em Editar e informe para o sistema a hora da primeira entrada no campo E1 e em seguida o término da jornada de trabalho no campo S1. Por ser o dia do sábado, automaticamente o sistema habilita a opção Compensação Semanal. Deixando esta opção desmarcada, informaremos para o sistema SCP que neste dia o empregado deverá comparecer ao serviço para cumprir a sua jornada de trabalho. Neste mesmo exemplo, irei marcar a opção Vale Transporte, apenas para fins de informação na ficha cadastral do empregado.
pois não influenciam nos cálculos internos do sistema. Clique em OK para salvar as informações. Feche a tela de cadastro de jornadas para confirmar o cadastro do horário. E pronto, cadastro concluído! Finalizo aqui este tutorial. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu comentário com a sua dúvida que logo nós responderemos. Até a próxima. Tchau!